Boa noite, buonasera, com você, Alma Italiana, aquele programa que fala sobre arte, sobre cultura, sobre negócios e também traz histórias inspiradoras, sempre uma realização da Sociedade Italiana Rio Grande do Sul, a sociedade mais antiga que se tem registro, que desde o seu início, suas origens até o presente momento, nunca teve interrupção. Conosco, nós recebemos com muito prazer o nosso colunista, vice-presidente da Sociedade Italiana Rio Grande do Sul, Dr. Francisco Morelli. Muito boa noite. Boa noite, muito obrigado novamente pela presença dos nobres palestrantes aqui, amigos, né? E a tua presença sempre importantíssima para conduzir esse programa cada vez melhor. A terapeuta holística Cris Costa, minha xará. Seja muito bem-vinda, Cris. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. E também conosco o presidente, olha que chique, do Círculo Trentino de Porto Alegre, senhor Pedro Carraro. Seja muito bem-vindo ao Alma Italiana. Boa noite. Boa noite, Cris. Obrigado pelo convite. É um prazer, uma satisfação. Pedro, eu pergunto, o Trento tem sua história tão influenciada, né, pelo Império Austro-Húngaro e por ser palco do histórico Concílio de Trento. Essas memórias, elas influenciam a entidade Além-Mar de Trento aqui em Porto Alegre? Olha, o Concílio de Trento, ele tem uma importância fundamental para todo o Ocidente, mais do que para o próprio Trentino, né? Então é evidente que é uma marca muito profunda, não só na sociedade trentina, mas no mundo ocidental como um todo, né? São memórias que ficam ao longo dos anos. O Castelo del Buon Consiglio é um ponto de parada obrigatório para quem vai para Trento, né? Mas o que nos impactou para nós, trentinos aqui, do Rio Grande do Sul, principalmente, é a questão da imigração, né? A imigração e a questão da Primeira Guerra Mundial. Porque até 1914, né, até o início da Primeira Guerra Mundial, a maioria dos imigrantes que vieram para cá não vieram como italianos, porque ainda fazíamos parte do Império Austro-Húngaro, né? E ao final da Primeira Guerra é que o Trentino, passou a fazer parte da Itália. Então existe um problema legal ali no meio, né, que foi objeto da criação dos círculos trentinos, que é a luta pela obtenção do direito ao reconhecimento da cidadania italiana. Esse é o ponto primordial, chave. E como está o círculo aqui de Porto Alegre hoje? Bom, o Círculo Trentino ele tem um trabalho muito ligado ao consulado. Inclusive em 2023 nós fizemos uma força-tarefa dentro do consulado para agilizar os processos de cidadania dos trentinos, que é um processo diferente dos demais processos, né? É um processo diferente. Os trentinos eles tiveram um período de 10 anos para requerer a sua cidadania, de 2000 a 2010, e esses processos, alguns ainda estão em andamento, por variadas questões. Então, nós trabalhamos junto ao consulado, por uma distinção do cônsul Valério Caruso, uma força-tarefa de digitalização de processos dentro do consulado, e continuamos trabalhando para a finalização desses processos, né? Hoje na Itália, eu acho que é de conhecimento geral, houve uma mudança na lei e nos afeta diretamente. Então nós continuamos trabalhando nesse sentido, não só nós, Círculo de Porto Alegre, mas são 200 círculos no mundo. 200 círculos, em torno de 55 no Brasil, em torno de 55 na Argentina, que são as duas maiores. Quer dizer que colônias. 100% dos círculos estão na América do Sul? Não. 50%. Não. Em torno 50 no Brasil. 110 entre Brasil e Argentina. E ao todo? Ao todo 200. Aí nós temos a Austrália, temos África do Sul, bastante na aqui. Europa, na própria Itália tem 3 círculos trentinos. Nós, inclusive, há 2 semanas recebemos
o vice-presidente do Círculo Trentino do Pontino, que é uma região próxima a Roma, né? Mas o nosso trabalho principal é na finalização desses processos, né? Fora, claro, participar de atividades em comum com as outras associações, com o consulado, como o Festival Itália, por exemplo. Então, é nesse aspecto aí. O que lhe pareceu assim, a celebração dos 150 anos da imigração italiana e agora esse Festival Itália que deverá se repetir anualmente? O Festival Itália é uma oportunidade única aqui para Porto Alegre para continuar celebrando, porque ele envolve todas as associações, não é um festival do Círculo Trentino ou da Sociedade Italiana ou do Centro Calabrês, mas ele vai se firmar certamente como um marco da italianidade aqui em Porto Alegre, né? Isso não tem bem dúvida. A primeira edição já foi muito boa, inclusive eu tive o prazer de ser o comentarista da missa que aconteceu domingo de manhã, né? Aliás, é a terceira vez, né? Foi nos 148 anos na Igreja da Pompeia, no 149 também na Igreja da Pompeia, agora o 150, além de ter ocorrido aquela na Igreja da Pompeia, ocorreu essa no Festival Itália, muito bonita, né? E nós continuamos participando nesse sentido, né? Porque a gente não pode esquecer que a religião foi um dos pontos marcantes da italianidade, né? De norte a sul. Dr. Morelli, o senhor que defende tanto, que é um entusiasta da religiosidade. Aquela velha palavrinha de 2 sílabas, a fé. Importantíssimo para tudo e tranquilamente muito importantíssimo para nós italianos, os descendentes. Pedro, que mensagem tu gostaria de, além dessa, né, de continuar buscando o reconhecimento da cidadania italiana, mas o que tu gostaria que a comunidade italiana, a comunidade ítalo-brasileira e os itálicos soubessem a respeito do Círculo Trentino? Olha, o Círculo Trentino, ele vem trabalhando muito forte a questão cultural. Inclusive, nós tivemos uma palestra sobre a obra do Aldo Locatelli, que é um pintor bergamasco que morou 14 anos aqui no Rio Grande do Sul. Infelizmente, ele faleceu aqui em Porto Alegre muito jovem. Ele tem um trabalho excepcional na questão religiosa, na questão das tradições gaúchas e na questão da imigração. Então, o quadro dele, do Itálico Berço, a Nova Pátria Brasileira, que está lá em Caxias do Sul, ele tem 30 metros por 2,75, é um fenômeno de tamanho, né? Então, nós temos trabalhado muito a questão cultural e participamos, sempre que possível, das festas, tanto da Sociedade Italiana, como esse Festival Itália, como agora vai ter o Natal Insieme, que é já tradicional aqui no Rio Grande do Sul. Então nós convidamos a todos que puderem participar, né, que se informem, que é uma oportunidade de confraternização. A mensagem que eu posso deixar é essa, né? O Rio Grande do Sul, o Brasil em geral, é um exemplo de integração entre os vários imigrantes. E é isso, né? Vamos fortalecer esse aspecto positivo da imigração, do qual nós somos um exemplo, e mostrar isso para o mundo. Acho que isso é o mais importante que a gente pode mostrar. Perfeito, muito obrigado. Falando em agenda, doutor Morelli, em notícias de entidade, que notícias o senhor nos traz do lado de lá, ou seja, da sociedade italiana? Rio Do Grande do lado Sul. de lá, nosso, de todo parafraseando mundo. a música, né? Olha, o que a gente tem de atividades junto, como o Carraro falou, né, no dia 14 de dezembro, Natal Insieme, famosíssimo, né? E particularmente da Sociedade Italiana, encerramos as nossas atividades sociais, mas agora ontem teve o lançamento do meu livro, do nosso livro, De Bem com a Vida, com mais 9 Que bela recepção o seu capítulo.
Dia 24 passado, também, segunda-feira, teve nova eleição na sociedade italiana, onde eu voltei a ser o presidente, junto com a Ari, com José Ferrari e outros colaboradores, inclusive Vossa Excelência, né, e todos muito honrada, que sempre nos ajudam, sempre que estão perto, junto com as entidades co-irmãs, que lá a sociedade italiana é a mãe de todos, é o guarda-chuva, sempre aberto às atividades. Eu estou sempre procurando ter gente mais lá para ajudar em mais atividades e mais pessoas envolvidas, e sempre pensando na cultura da entidade italiana como um todo, para que as coisas se mantenham sempre vivas no nosso meio. Isso é importantíssimo. E para o ano que vem já temos o calendário pronto, temos até já a Settimana Italiana. Famosa, que foi uma repercussão imensa esse ano. Esse ano foi enorme, a maior Settimana que a gente teve, né, até então. Foi a 19ª, mas foi há 20 anos atrás que esse teu amigo aqui criou, e agora não teve. Por que 19 se foi a 20? Porque teve a pandemia e não se pôde ter. Doutor Morelli. Enfim, mas já temos o calendário com a Settimana, tudo programadinho, e outras atividades culturais enormes lá. Que sentimento lhe vem ao olhar com alegria, eu imagino, 20 edições de um evento que começou pequeno, criado, forjado no empenho, na coragem, e hoje se constituindo em um dos grandes eventos temáticos do Rio Grande do Sul. O que o senhor sente com isso? Uma alegria não por mim, mas pela comunidade. Como o Carraro falou, a gente procura sempre ter atividades e participar e fazer o Natal em Cima e outras atividades, enfim, quanto mais coisas melhor. E esse evento da Settimana começou assim, num papinho que nem nós agora aqui, e alguém lá falou, vamos fazer uma semana, digo, Fiore Marrone. Fiore, professor Fiore, um abraço para ele, para sua família. Incansável, sempre me ajudou, sempre ajudou a fazer, sempre ajudou sempre participou, enfim, né, com as apresentações dele lá, né, e outras coisas mais. Ele era incansável nesse momento, né. Agora ele já está um pouquinho afastado, mas está sempre pertinho, sempre pensando em nós. O legado ficou, e a gente está levando com muito aos trancos e barrancos, mas esse ano foi maravilhoso, e o ano que vem será mais ainda. Perfeito. Então, estamos aí. Estamos aí, e estão aí também os nossos comerciais. Agradecemos, presidente Pedro, uma honra, uma satisfação ter o Círculo Trentino aqui conosco, e a Cris segue conosco, porque ela vai falar agora. No final de ano a gente quer saber tudo o que vai acontecer no futuro, pois a Cris vai falar sobre os oráculos que foram tão fortes e poderosos no poderoso Império Romano. Em seguidinha, depois do comercial. Já imaginou propor ideias que transformarão o futuro sustentável do nosso estado? Então, acesse a plataforma gov.br/PactoRS25. Lá você pode criar propostas em 4 eixos temáticos, ou ainda apoiar outras propostas. As mais curtidas seguirão para uma seleção final, onde as 80 ideias mais votadas farão parte do relatório de diretrizes para a sustentabilidade do Rio Grande do Sul. Participe! Um convite à Assembleia Legislativa. Voltamos ao Alma Italiana, intensamente italiano, para iluminar o seu início de final de semana, a sua semana, e por que não dizer o final do ano que está
batendo a porta. Seguimos com o nosso colunista, o Dr. Francisco Morelli, vice-presidente da Sociedade Italiana Rio Grande do Sul, a terapeuta holística Cris Costa, minha xará, e junta-se a nós o nosso comentarista esportivo, Rafael Gaúcho. Boa noite, Rafael. Boa noite a todos aqui presentes e a nossa estimada audiência. Já fazendo projeções para 2026, que certamente essa parceria envolvendo o Rafael Gaúcho e a Sociedade Italiana vai brilhar assim como os craques lá na Copa do Mundo. Eduardo, isso merece uma vinheta. Sabe que agora o Rafael está indo ao encontro do nosso público e o público vibrando por nós incluirmos na nossa pauta a questão do futebol. O que tu traz para nós hoje? Cris, o mais importante que eu gostaria de ressaltar foi o trabalho que eu tive a oportunidade de expor lá no Festival Itália. E conversei com o Vinícius pessoalmente com ele. Inclusive, tive a honra, a satisfação de ele me convidar para participar do próximo evento e assumir essa parte do futebol. Ele fez esse convite pessoalmente e disse, tu quer fazer, então as portas estão abertas e eu gostaria de... Olha, mais um produto, hein, Dr. Morelli, da nossa Sociedade Italiana. É claro. É pioneira, é única. Estamos aí. Exatamente isso. Aumentando o nosso elenco, qualificando o nosso elenco. Que eu gostaria de agradecer a todos que me deram a oportunidade naquele 11 de julho, naquela apresentação que ela evocava, né, o futebol italiano lá na sociedade, foi apresentado brilhantemente pelo Nando Gross, você como mestre de cerimônia, tive a felicidade de conhecer o presidente Ari, o Dr. Morelli, e todo o pessoal que estava lá valorizou o trabalho, e depois de lá, as coisas... E o que coisas? Me diz uma coisa o Minuto do Esporte. Copa do Mundo, infelizmente a Itália vai para a repescagem, mas nós estamos todos na torcida para que ela faça parte das seleções que vão disputar o Mundial. Porque a Itália é tradicional, ela não merece e não pode. E por que ela está fora? Esteve fora esse tempo todo. As duas últimas Copas do Mundo eliminatórias, os mundiais que ela não participou, realmente o futebol italiano está numa decadência muito grande. Decadência. Mas é interessante, o futebol está decadente e a gente vai buscar o técnico lá. Sim, justamente o que era para ele estar lá... Está aqui. Está aqui. Sabe por quê? Porque não buscaram a orientação dos oráculos. Né, Cris? Me diz uma coisa. Por que a humanidade se ocupa tanto em saber do amanhã? Saber o futuro, saber as coisas que vão acontecer. Gente, isso aí é muito antigo. Eu tive a oportunidade de buscar esse conhecimento, também porque eu sou oraculista, né, trabalho com isso, quando eu fiz na URGS História da Arte. E lá, né, a gente ficou sabendo que há muito tempo, isso existe desde o começo do mundo, né, desde a Roma Antiga, sim, né, até antes. Mas acontece assim, que a Roma buscou isso lá da Grécia, porque a Itália sempre admirou muito o conhecimento grego, né, e o mais antigo que a gente sabe foi o Templo de Dodona, lá na Grécia. Então, essas pitonisas ficavam, digamos assim, em transe por causa dos gases que saíam daquelas rochas e tal. Mas quem descobriu isso foram os italianos, porque antes era tudo mistificado. Né? E os italianos foram lá, pesquisaram, queriam saber por quê, como que acontecia, descobriram, né? E tem muito valor. Tem muito valor porque é uma capacidade humana. O que é um oráculo, gente? O oráculo, ele é ou um lugar, ou uma pessoa, ou instrumentos que são usados para se prever o futuro, tá? A ciência hoje explica, se a gente for estudar física quântica, como é que funciona isso. Eu não vou entrar nesses detalhes aqui, mas eu quero dizer para vocês o quê? Que já se sabe que se pode ver as coisas que virão a acontecer, né? Porque o tempo ele já se descobriu que ele não é linear, né? A gente está estudando as dimensões, e as pessoas têm essa preocupação, porque o ser humano ele é finito. Então, a gente quer ter o melhor que pode na vida. E nada melhor do que buscar esse conhecimento. O que eu posso fazer para melhorar a minha vida?
O que vai acontecer comigo amanhã? Por que eu sou assim? E os oráculos trazem essa resposta. Né? E isso se encontra através da análise matemática, porque tudo a ciência explica. Eu que eu ia te perguntar, a matemática, que é uma ciência exata, ela entra nessa revelação do futuro? Sim, principalmente na numerologia e na astrologia. Na numerologia, a gente trabalha com as vibrações, tudo é vibração, número é vibração, cor é vibração, planetas têm uma vibração, e tudo isso influencia a gente. Nome tem vibração? Tem vibração, são as letras, as palavras, o verbo. Quando Deus criou o mundo, ele falou, né? Então, o verbo tem poder, né? Então, essa vibração transforma todo o nosso ambiente e a nossa vida. Então, os nossos atos, nossos pensamentos, nossas palavras são responsáveis por todo um direcionamento na vida da gente, né? Então, estudar, buscar autoconhecimento também ajuda. A gente tem a matemática muito influente dentro da astrologia, porque trabalha com latitude, com longitude, com horário, né? A numerologia em si, a numerologia pitagórica, Pitágoras, né? Já fazia isso, já estudava isso. Os grandes homens do mundo, as grandes empresas do mundo têm esse conhecimento, usam desse conhecimento o tempo inteiro, tá? A gente vê isso nas lojas, a cada ano, então, tem uma vibração especial, essa vibração tem uma cor especial, tem instrumentos especiais que vão influenciar o coletivo, o mental coletivo, né? E é através disso, dessa ciência, desse conhecimento, que a gente transmite um pouquinho, né? E auxilia as pessoas a coordenarem o seu destino de uma forma, da melhor forma possível, né? A expressar o seu ser da melhor forma possível. Cris, como terapeuta holística e como oraculista, o que tu pode nos dizer sobre o ano de 2026, que é um ano par? Bom, o ano de 2026, na verdade, dentro da numerologia, ele dá, somando, 10, tá? 10 significa a carta, eu também trabalho com as cartas, né, gente, com a imagem, que a imagem também tem tudo a ver com o nosso subconsciente. Muitas mudanças, mas a síntese é 1. Então, é um número ímpar, né? É o eu, é o sol, é o ego. E o planeta regente do 1, gente, é o sol. E a gente está vendo as manifestações do próprio sol fisicamente, influenciando o nosso campo eletromagnético, né? As nossas comunicações. O sol, dentro da numerologia, é o ego. Então, e é um poder masculino. Então, apesar da gente ter 2 vezes o número 2 no ano 2026, a gente tem 2 vezes o 2, que é a Lua, que é o feminino, e Vênus também, né? A gente vai ter um poder do masculino muito forte, né? O nosso ego vai estar exaltado. Cada pessoa não vai conseguir esconder quem é. Opa! Vai mostrar quem é. Então, se a gente usar o poder da gente, o conhecimento da gente de forma positiva, pode ser um ano de muito crescimento, um ano muito positivo. Então, quem tiver otimismo e tiver criatividade, vai se dar muito bem. O Sol, ele influencia a casa 5 na astrologia, tem a ver com os esportes, tem a ver com a cultura, com a arte, com as crianças, com a fertilidade, com festas, eventos, tudo que é alegria, né, que é bom. Então, pode ser, sim, um ano muito bom. O problema é a pessoa não trabalhar os desafios do seu ego, né? Aí é um problema. Tudo tem o lado bom e o lado, né, complicado. Sombra. E na astrologia, domina Saturno, que é o senhor do karma, que é o pai, né? E aí nós temos outro aspecto masculino. Grandes autoridades, né? Então, assim, quem conhecer os instrumentos, quem souber usar as informações que tem à sua mão, com sabedoria, com respeito às energias de cima e às energias de baixo, que são as energias da Terra, vai estar muito bem. Tem que ter sabedoria, tá, gente? Sabedoria, jogo de cintura e humildade, em primeiro lugar. Vamos repetir. Eu quero muito que cada um de vocês tenha a melhor versão de 2026. Então, vamos repetir as 3 palavras-chave. Sabedoria. Humildade. Não me lembro a outra que eu falei. Criatividade. Sabedoria. Tô ligado, minha Tá gente. ligado, Tô ligado. beleza, isso aí. O senhor tá ligado? Tá botando na agenda para Eu fazer tô o a tema mil de aqui, cá. coisas já na cabeça da sociedade italiana, como eu já falei, em outro momento do programa, né? Muitas
muitas ideias e criatividade, sempre humilde como eu sou, criativo, tá? E ter a sabedoria. E outra coisa importante que ela falou, as pessoas vão se revelar quem são. Isso é muito importante, que o que tem de dupla face, o tripla face aí, que na frente é uma coisa e atrás, aqui te dá um tapinho, com licença, um tapinho, te dá as costas, pim! Então, isso não vai ter mais espaço para não vai ter. Gente, Saturno é o senhor do karma. Tu fez de manhã, de tarde tu tá na TV. Então pensa bem como vocês vão agir, como vão reagir, principalmente em relação às pessoas, à situação, porque nós estamos passando por anos complicados de transformação, politicamente, socialmente, na saúde, né? Coisas são descobertas para a saúde, mas também surgem novas doenças. Então, em tudo a gente tem que prestar atenção. Né, atenção a tudo, aí a comunicação, aí, né, o jornal, a revista, se ligar na vida, tá? Que é isso que é importante. É por isso que o Alma Italiana traz esse repertório de pautas, né, doutor Morelli? Isso, e muita fé sempre. Muita fé, muita espiritualidade. A velha palavrinha aquela. Muito bem, eu já vi Eduardo Mão de Tesoura fazendo sinal que nós estamos nos encaminhando para o encerramento deste Alma Italiana, que eu tenho certeza que você curtiu. O Círculo Trentino, o Memória em Campo e as observações da nossa oraculista, que tem prestígio internacional. Muitíssimo obrigada, Cris Costa. Rafael? Sempre. Doutor Francisco Morelli, ano novo, vida nova, e a nossa sociedade italiana estará também sob nova direção. Também. Continuamos o trabalho excelente que o Ari vem fazendo com o resto do pessoal. Vamos manter isso e fazer cada vez mais coisas para a comunidade italiana. E chega porque o tempo parou. Com esse recado, nós vamos encerrando o Alma Italiana, desejando um feliz final de semana e a todos vocês, com o nosso abraço.